Muito bom dia e continuação de um feliz ano novo ao lado de Deus, amigos e familiares. O tema de hoje é ensinando a hora. No Lucas capítulo 11, verso 1, a Bíblia está falando que certo dia Jesus estava a hora num determinado lugar e quando ele termina, um de seus discípulos fala: Senhor, ensinando a orar. Hoje, cristão está fraco para moda, está passa 45 minutos de novela, 90 minutos já jogos, 120 minutos de filmes e 6 horas no Facebook e apenas 1 minuto a hora ou 1 segundo a fazer sinal de crucifixo ou talvez com as horas a repetir a mesma coisa, te obedece. Mas acima não hoje, oração é essencial para a vida de um cristão e mesmo vital. Ela não é para nós que toda manhã não deve dedicar tempo para começarmos trabalho com oração. Eu vou pensar que é tempo perdido ou desperdiçado, mas é um investimento para toda a eternidade. Porque através desse meio de oração, sucesso e vitória espiritual está a ser alcançado nesse novo ano. Martinho Lutero estava a orar 2 horas por dia, mas quando ele tinha cheio coisas para fazer, ele estava a orar 4 horas. E Deus está a abrir portas. E nós? Será que não te dá desculpa por faltar momento de oração? Que os discípulos de Jesus sempre estão a testemunhar Jesus da hora, e eles notar que Jesus está a orar de maneira diferente desse. Que os discípulos eram pessoas direito, eles tinham coração dedicado para servir Deus, estavam a frequentar a igreja, estavam a guardar sábado, estavam a dar dízimo, estavam a comer alimentos limpos, e tudo Israel está a esperar que eles sabiam orar, certo? Mas surpresa, eles que sabiam pedir para Deus ensinasse. Nós também, no Tiago, não sabemos orar. E quando que os discípulos observaram Jesus, eles compararam esse coração, o coração de Jesus, eles perceberam que eles que sabiam orar. E por essa razão eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Não te assumir que oração é algo simples, e Deus te ouviu uma oração simples, mas cada dia como cristão não deve melhorar nossa vida de oração. E que os discípulos notar que estava a pregar, mas ninguém que está a ficar impressionado, eles tentar expulsar demônios, eles que conseguem. Eles perguntam a Jesus: mas modo que não te consegue fazer as coisas ali? Jesus fala simples, através de oração e de jejum. Basicamente, Jesus Cristo fala: é que com a própria força nem sabedoria, mas é com o poder de Deus. Para ter sucesso, nós precisamos orar seriamente. E na livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo interceder para nós, para modo de nunca sabe orar como deve ser. Romanos 8, 26. Então, a oração é a respiração da alma, é o segredo de poder espiritual. Se vou negligenciar a oração, ou vou orar, de vez em quando for conveniente, vou te perder tudo boa conexão com Deus. Jesus tinha uma vida de oração a sério e frequentemente está passando às vezes noite inteira da hora. Jesus, enquanto ele habitar no meio de homens, ele precisava de orar. Ele é nosso exemplo em tudo coisa e também na vida de oração. Na sua humanidade, ele tinha necessidade de orar. Ele tinha esse privilégio também. Ele estava a encontrar consolo e alegria na comunhão com seu Pai. E se Salvador de homens, Filho de Deus, tinha necessidade de orar, imagina bom a mim. Nós que mortais e débeis pecadores, não devemos sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Jesus tornou a oração uma prioridade na sua vida. Primeira coisa, antes de iniciar seu dia. Ele estava a levantar cedinho, antes de amanhecer. Ele estava para um lugar solitário para orar. Segundo Marcos capítulo 1, verso 35. Então Jesus tinha um momento e um lugar para orar. E bom, será que vou ter um lugar e uma hora para orar na minha casa? E uma hora para orar na igreja, quartas-feiras de oração? Quando que os discípulos perguntaram a Jesus, ensinando a orar? Jesus que falasse, eu tenho que repetir as palavras toda vez. Não, ao contrário. Jesus falasse claramente que se deve repetir mesmo as palavras toda vez. No Marcos capítulo 6, verso 7. E o próprio Jesus dá outro tipo de oração no João 17. Quando ele orava para a unidade de igreja, ele estava a orar segundo a situação. Então, oração é abrir nosso coração a Deus, como nosso melhor amigo. Nós te falamos a Deus num diálogo honesto. Se vou repetir mesmo palavras, vou te pensando no que vou te falar. E certamente não quero dizer assim com nós amigos, irmãos ou familiares. Então, não te aconselhar todos os irmãos nesse ano a orar com a palavra de Deus aberto. Ou seja, através de oração nós falamos a Deus, através da Bíblia, Deus está a falar com nós. Reserva um lugar específico na tua casa e uma hora
e vou começar a orar, moda Jesus está a fazer. Por que não fazer aquela oração de Jesus? Para Jesus, o que os discípulos fazer? No Lucas capítulo 11, verso 1, oremos. Querido Pai, obrigado pelo privilégio da oração. Eu perdoando se não tenha negligenciado essa oportunidade de orar. Acima Jesus tinha um lugar para orar, eu dando também força para criar essa prioridade, ter um hora e um lugar na nossa casa e na igreja, para não falar com o meu Pai. Eu venho ensinando a orar para modo nunca saber, para com o talvez nota, esqueça coisas importantes, não pedir coisas banais. Eu dando você espírito para ensinar a orar. Em nome de Jesus Cristo, não orado. Amém. Continuação, um feliz ano novo.